Oasis Lab, seu refúgio mental. Existe um experimento mental que quero que você faça agora, antes de qualquer coisa. Imagine que você acorda amanhã com 65 anos. Não é um pesadelo. É só você, mais velho, sentado na mesma cadeira, olhando para a vida que construiu. A pergunta não é se você é feliz. A pergunta é: você é livre? Livre para escolher onde morar. Livre para decidir se trabalha ou não. Livre para ajudar quem você ama sem precisar calcular se pode. Livre para acordar sem depender de um chefe, de uma pensão, de um parente bem intencionado, que te sustenta com um sorriso que pesa mais do que qualquer dívida. Pesquisas mostram que 95% das pessoas chegam a essa idade sem essa liberdade. Não porque eram burras, não porque eram preguiçosas, não porque o sistema falhou com elas, embora às vezes falhe, mas porque repetiram por décadas uma série de hábitos que drenaram silenciosamente cada oportunidade de construir algo sólido. E o mais perturbador não é o número, é o mecanismo. Esses hábitos não se parecem com erros. Se parecessem, você os teria corrigido. Eles se parecem com normalidade, com o jeito que todo mundo faz, com prudência, às vezes, com generosidade, outras, com apenas curtir a vida, em muitos casos. Mas por baixo de cada uma dessas justificativas razoáveis, existe uma engrenagem que trabalha contra você todos os dias, sem folga, sem férias, sem se importar com suas boas intenções. Daniel Kahneman, o psicólogo que ganhou o Nobel de Economia sem ser economista, passou décadas estudando como o cérebro humano toma decisões financeiras. A conclusão que atravessa toda a sua obra é perturbadora na sua simplicidade. Nós não somos irracionais por acidente. Somos irracionais por design. O cérebro foi construído para nos proteger no curto prazo. E essa proteção, no mundo financeiro moderno, frequentemente nos destrói no longo prazo. Esse vídeo não é sobre teoria. É sobre os 10 mecanismos específicos que estão operando dentro da sua vida financeira agora mesmo, enquanto você assiste. Vamos nomeá-los, entender por que existem e, mais importante, vamos falar sobre como deletá-los de verdade. Não com força de vontade, que é o recurso mais escasso que existe, mas com estrutura, com consciência e com o tipo de honestidade que desconforta antes de libertar. Fica até o final. O 10º hábito é o mais silencioso e o mais devastador de todos, e a maioria das pessoas nunca vai ouvir alguém falar sobre ele da forma que vou falar hoje. Hábito 1. Você paga a si mesmo por último. Há uma história sobre um jovem que foi até um sábio persa e perguntou qual era o segredo para construir riqueza. O sábio não falou sobre investimentos, não falou sobre trabalho duro. Falou o seguinte: de cada 10 moedas que entram na sua mão, guarde uma antes de qualquer outra coisa. Não o que sobrar. Uma antes de sobrar qualquer coisa. O jovem achou simples demais. Foi embora procurando segredos mais complexos. Voltou 30 anos depois com dívidas e sem patrimônio. E o sábio repetiu exatamente a mesma coisa. Essa história tem milênios e continua sendo ignorada com a mesma eficiência de sempre. Todo mês você executa uma sequência financeira que parece lógica, mas é fundamentalmente invertida. Você recebe, paga o aluguel, paga as contas, compra comida, honra as parcelas, paga o streaming, cobre os gastos variáveis do mês, e aí, se por algum milagre sobrar alguma coisa, talvez você guarde. Talvez invista. Talvez. O problema não é só comportamental, é simbólico. Cada vez que você paga todo o resto antes de se pagar, você está enviando uma mensagem para o seu próprio sistema de valores. Tudo isso é mais importante do que o meu futuro. O banco que te cobrou juros abusivos é prioridade. A Netflix que você mal usa é prioridade. O supermercado é prioridade. Você não é. Sêneca escreveu, há 2000 anos, que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. O seu dinheiro não tem direção. Ele entra, gira e some. E você fica na expectativa de que o que sobrar seja suficiente para construir algo. Nunca é. Não porque você ganha pouco, embora às vezes ganhe, mas porque dinheiro sem destino encontra destino sozinho. E o destino que ele encontra sozinho raramente é o seu futuro. O mecanismo psicológico por trás disso é o que os economistas comportamentais chamam de contabilidade mental. Nós não tratamos todo o dinheiro igual. O salário que cai na conta já tem donos antes de chegar. E você raramente é um deles.
As despesas têm peso emocional. O aluguel não pago gera vergonha. A fatura atrasada gera ansiedade. O amigo que você deve gera culpa. O seu investimento futuro não gera nenhum desconforto imediato se não acontecer. Então não acontece. A solução não é força de vontade. É automação. É retirar a decisão da equação emocional. No dia em que o salário cai, um percentual predefinido sai automaticamente para uma conta separada antes que você veja, antes que você sinta, antes que você decida que precisa dele para outra coisa. 10% é o número clássico. Se não consegue 10, começa com 5. Se não consegue 5, começa com 2. O percentual importa menos do que o hábito de se pagar primeiro, sempre, sem negociação. Porque o dia em que você começa a se tratar como a maior prioridade financeira da sua vida é o dia em que sua relação com dinheiro começa a mudar de verdade. Hábito 2. Você troca tempo por dinheiro e chama isso de estabilidade. Em 1950, trabalhar 40 anos para a mesma empresa e se aposentar com uma pensão era um plano sólido. O mundo cooperava com esse modelo. As empresas eram leais. Os governos honravam contratos, a inflação era controlável e o emprego durava. Esse mundo não existe mais, mas o modelo de mentalidade que ele criou ainda está rodando dentro da cabeça de milhões de pessoas, como se nada tivesse mudado. Trocar horas por salário não é um crime. É como a maioria das pessoas começa, e está tudo bem começar assim. O problema é transformar o começo em destino. É construir uma vida inteira sobre uma única fonte de renda, uma única velocidade de acúmulo, um único ponto de falha, e chamar isso de segurança. Pense na estrutura real do que você tem. Se você parar de trabalhar por 6 meses, o que acontece com sua renda? Se a empresa fechar, se o setor mudar, se uma tecnologia substituir sua função, quanto tempo você tem antes de a situação se tornar crítica? Se a resposta for menos de 1 ano, você não tem segurança. Você tem uma corda esticada que ainda não arrebentou. Marco Aurélio governou um império que dependia de múltiplas estruturas simultâneas. Não havia uma única legião, uma única rota comercial, um único sistema de arrecadação. A robustez do império vinha da redundância. Se uma parte falhasse, as outras sustentavam o todo. Sua vida financeira precisa do mesmo princípio. Não necessariamente de 10 fontes de renda do dia para a noite, porque isso é promessa de coach, e não é assim que funciona. Mas de um movimento consciente e gradual em direção a não depender de uma única alavanca. O mecanismo psicológico que mantém as pessoas presas aqui tem nome: aversão à perda. Kahneman demonstrou que o ser humano sente a dor de perder algo 2 vezes mais intensamente do que o prazer de ganhar algo equivalente. Você tem medo de perder a estabilidade do emprego com tanta intensidade que nunca consegue enxergar o custo de mantê-la como único plano. Mas a pergunta que precisa ser feita não é o que eu perco se sair da zona segura. A pergunta é, o que eu perco se ficar? E a resposta, calculada honestamente em tempo, em potencial e em liberdade, é sempre maior do que parece. Hábito 3. Você confunde movimento com progresso. Deixa eu te descrever alguém. Essa pessoa assiste conteúdo financeiro regularmente. Já leu pelo menos 2 livros sobre investimentos. Tem uma planilha de controle que abriu algumas vezes. Sabe a diferença entre renda fixa e variável. Consegue explicar o que é um fundo imobiliário. Fala sobre independência financeira como se fosse um plano concreto. O patrimônio dela parou de crescer há 3 anos. Esse perfil é mais comum do que qualquer estatística consegue capturar, porque o problema aqui não é falta de informação. É excesso de conforto com a sensação de estar no caminho sem de fato caminhar. A neurociência tem uma explicação elegante para isso. Quando você consome informação sobre um objetivo, seu cérebro registra uma pequena vitória. Uma dose de dopamina é liberada, não pela conquista, mas pela antecipação dela. E antecipação repetida sem ação correspondente cria um estado mental onde você se sente progressivamente mais preparado para agir sem nunca agir de fato. É a versão financeira do que os pesquisadores chamam de substituição simbólica. Você substitui a ação real pela representação dela, e o cérebro, que não distingue tão bem entre os dois, te recompensa da mesma forma. Resultado: você continua satisfeito o suficiente para não se mover.
mas insatisfeito o suficiente para saber que algo está errado. Marco Aurélio tinha uma frase que deveria estar colada na parede de todo mundo que consome conteúdo financeiro: não desperdice o resto da sua vida em pensamentos sobre outras pessoas. Olhe para dentro. Ele não estava falando de inveja, estava falando de atenção. De onde você coloca sua energia mental? Você pode passar anos refinando o plano perfeito ou pode passar anos executando um plano bom o suficiente. O segundo grupo tem patrimônio. O primeiro tem planos. A pergunta que corta o ruído é simples: o que você fez com dinheiro nos últimos 30 dias que não fazia antes? Se a resposta for: aprendi mais sobre o assunto, você está se movendo sem progredir. E movimento sem direção é só cansaço com uma história bonita. Hábito 4. Você financia o estilo de vida dos outros. Quero que você some mentalmente, com a honestidade que ninguém te pede. Quanto você gastou nos últimos 12 meses em situações onde o gasto real foi comprar pertencimento? O jantar que você foi porque seria estranho não ir. A viagem parcelada para não ser o único que ficou de fora. O presente que custou mais do que você podia porque não queria parecer mão fechada. A roupa comprada para uma ocasião específica que as pessoas certas veriam. O upgrade desnecessário feito porque alguém comentaria se você não fizesse. Some tudo. O número vai te surpreender. Pertencer é uma necessidade humana real e profunda. Não estou dizendo que é fraqueza querer fazer parte de um grupo, querer ser aceito, querer participar. Isso é biologia. O problema é quando pertencer tem um preço que você não pode pagar, e você paga mesmo assim, e chama isso de viver bem. Os filósofos estoicos nomeavam isso com precisão que não envelheceu. Chamavam de viver para a aprovação externa, e colocavam esse hábito na mesma categoria dos vícios mais destrutivos que existem. Não porque gastar com pessoas que você ama seja errado, mas porque, quando o gasto é motivado pelo olhar do outro e não pelo seu genuíno desejo, você perdeu o controle da decisão sem perceber. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, tinha uma divisão fundamental do mundo: o que depende de você e o que não depende. A opinião que as pessoas têm de você não depende de você. Nunca dependeu. E gastar para controlar uma variável que você não controla é o desperdício mais caro que existe. O protocolo prático aqui não é se isolar, nem deixar de ser generoso. É criar uma separação clara entre o que você gasta por escolha genuína e o que gasta por pressão social. Antes de qualquer gasto em contexto social, uma pergunta: se ninguém soubesse, eu ainda faria isso? Se a resposta for não, você não está fazendo uma escolha. Está pagando um pedágio. Hábito 5. Você herda crenças financeiras sem perceber. Existe uma janela na infância humana, aproximadamente entre os 2 e os 10 anos, onde o cérebro absorve crenças sobre o mundo com uma velocidade e uma profundidade que nunca mais se repetem na vida adulta. Não há filtro crítico operando nesse período. Tudo que entra, entra como verdade. E o que entrou sobre dinheiro na sua cabeça nesse período veio de pessoas que, em sua maioria, também não tinham construído riqueza. Veio de frases ditas em momentos de estresse financeiro. Veio de silêncios carregados em torno do assunto. Veio de brigas que você ouviu sem entender. Veio de comentários sobre vizinhos ricos que eram desonestos, de referências a dinheiro como algo sujo, escasso, perigoso ou reservado para outros. Dinheiro não traz felicidade. Rico é sempre desonesto. Trabalho honesto não enriquece ninguém. Quem tem dinheiro é porque roubou de alguém. A gente não é de família rica. Essas frases não são filosofia. São cicatrizes cognitivas de pessoas que sofreram com dinheiro e criaram narrativas para tornar esse sofrimento suportável. E você as herdou como se fossem verdades universais sobre a natureza da riqueza. O trabalho de identificar essas crenças é desconfortável, porque envolve questionar as pessoas que te criaram, não para culpá-las, porque elas fizeram o que podiam com o que tinham, mas para separar o amor que você tem por elas das limitações que você não precisa carregar junto. Kahneman chamaria essas crenças de ancoragens. Uma vez estabelecidas, elas funcionam como o ponto de referência, a partir do qual todas as decisões financeiras são avaliadas. Se no fundo você acredita que dinheiro corrompe, você vai encontrar razões inconscientes para não acumulá-lo. Se no fundo você acredita que não é para você, vai sabotar cada oportunidade de provar o contrário. O primeiro passo não é substituir a crença,
É nomeá-la, escrevê-la, olhar para ela como um objeto externo e perguntar: isso é meu ou eu herdei? Quem disse isso primeiro? Essa pessoa tinha a vida financeira que eu quero ter? A resposta vai fazer o trabalho. Hábito 6. Você evita conversas desconfortáveis sobre dinheiro. Pense na última vez que você negociou ativamente algo financeiro importante. Não o preço de uma fruta no mercado. Uma negociação real. Salário, contrato, honorário, dívida, parceria. Para a maioria das pessoas, essa memória é distante. E não porque não houve oportunidade. Porque houve desconforto, e o desconforto venceu. Existe um tabu cultural muito específico em torno de dinheiro no Brasil. Falar de quanto você ganha é indelicado. Pedir aumento é arrogância disfarçada de mérito. Cobrar quem te deve é mesquinhez. Negociar o que você vale é falta de humildade. E assim, uma série de conversas que poderiam mudar sua vida financeira nunca acontece. Não por falta de oportunidade, mas por excesso de desconforto socializado. O custo disso é calculável. Um profissional que negocia o salário a cada 2 anos, extraindo em média 10% a mais em cada negociação, acumula uma diferença de patrimônio ao longo de uma carreira que pode superar facilmente 6 dígitos. Não porque trabalhou mais, porque teve uma conversa difícil que os outros evitaram. Ryan Holiday tem uma ideia central que atravessa toda a sua obra estoica. O obstáculo é o caminho. O que você evita não desaparece. Ele se instala, cresce e cobra juros. A conversa de salário que você não teve em 2020 ainda está te custando dinheiro hoje, todos os meses, embutida no valor que você aceitou sem questionar. O protocolo aqui é gradual, mas consistente. Começa com as conversas menores. Negocia o plano de internet. Pede desconto no seguro. Discute os números com o parceiro sem transformar em briga. Cobra quem te deve sem pedir desculpa por cobrar. Cada conversa financeira que você tem é um músculo que você exercita, e músculo exercitado fica mais forte. A pessoa que aprende a ter conversas difíceis sobre dinheiro não é grossa, não é gananciosa e não é agressiva. É livre, porque não carrega o peso acumulado de tudo que ficou por dizer e por negociar. Hábito 7. Você pensa no presente como se o futuro fosse opcional. Em 1972, o psicólogo Walter Mischel fez um experimento que se tornaria um dos mais citados da história da psicologia. Ele colocou crianças pequenas em uma sala com um marshmallow na frente. A instrução era simples. Se você esperar 15 minutos sem comer o marshmallow, vai ganhar 2. Se comer agora, fica com 1. Algumas crianças esperaram. A maioria não. Mischel acompanhou essas crianças por décadas e encontrou correlações impressionantes entre a capacidade de esperar e resultados em saúde, carreira, relacionamentos e finanças. O que o experimento revelou não foi que algumas crianças eram mais disciplinadas. Revelou que algumas crianças tinham mais confiança de que o futuro prometido realmente chegaria. As que cresceram em ambientes instáveis, onde promessas eram quebradas regularmente, comiam o marshmallow agora porque aprenderam que o amanhã não era confiável. Isso é importante porque muda a conversa. O problema não é fraqueza de caráter. É uma resposta adaptativa a um ambiente que ensinou que o presente é mais seguro que o futuro. Mas no contexto financeiro moderno, essa adaptação cobra um preço brutal. Kahneman documentou o desconto hiperbólico com precisão. O cérebro humano valora de forma desproporcional o presente em relação ao futuro próximo. R$ 1.000 hoje parecem muito mais valiosos do que R$ 1.200 daqui a 6 meses, mesmo que matematicamente a escolha seja óbvia. Esse viés faz com que começo a investir no próximo mês pareça razoável repetidamente, mês após mês, por anos. O juro composto é frequentemente chamado de 8ª maravilha do mundo. Mas ele funciona nos 2 sentidos. Para quem começa cedo, ele constrói patrimônio de forma exponencial. Para quem adia, ele cobra, na forma de tempo perdido, um preço que nenhuma taxa de retorno futura consegue compensar completamente. Cada ano que você adia não é neutro. É um custo real, medido em décadas de crescimento que não acontecerão. E o futuro não pergunta se você estava pronto para recebê-lo. Ele chega. Hábito 8. Você usa o consumo para regular emoções. Em algum momento entre a Revolução Industrial e o surgimento do marketing moderno, o consumo foi silenciosamente reposicionado.
Deixou de ser uma atividade funcional, comprar o que você precisa, e virou uma tecnologia emocional. Uma forma de gerenciar sentimentos que ninguém te ensinou a processar de outra forma. Observe o padrão na sua vida com honestidade. Quando você está estressado com o trabalho, o que acontece? Quando uma discussão te deixa ansioso, para onde vai a atenção? Quando o tédio aparece naquele domingo à tarde sem forma definida, o que você faz? O varejo moderno conhece esses padrões melhor do que você. As notificações de promoção são programadas para os horários de maior vulnerabilidade emocional. As plataformas de compra foram desenhadas para reduzir ao mínimo o atrito entre o impulso e a ação. O processo de checkout foi testado exaustivamente para que a ação aconteça antes que o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, tenha tempo de intervir. Você não está comprando um produto. Está comprando alívio temporário de um desconforto que nunca foi endereçado. E o alívio é real, por algumas horas. Mas o desconforto original não desaparece. Volta, acrescido de um novo desconforto: a fatura. Sêneca escreveu que o homem que não consegue dizer não para seus próprios impulsos é escravo, independente de quantas posses tem ou de qual posição ocupa na sociedade. A liberdade que ele descrevia não era filosófica, era prática. Era a capacidade de sentir um impulso sem ser governado por ele. O protocolo estoico para esse hábito tem um nome: a pausa. Não a eliminação do desejo, porque isso é inviável, mas a inserção de um espaço temporal entre o impulso e a ação. 48 horas para qualquer compra não planejada acima de determinado valor. Nesse espaço, o impulso emocional perde força e a decisão racional tem chance de operar. Na maioria dos casos, a compra não acontece. Não porque você se privou de algo, porque você percebeu que nunca quis o produto. Queria o alívio. E alívio não precisa ser comprado. Hábito 9. Você espera estar pronto para começar. Deixa eu te contar sobre 2 investidores fictícios, mas matematicamente reais. O primeiro começa a investir aos 25 anos. Coloca R$ 500 por mês durante 10 anos e para completamente aos 35. Nunca investe mais um centavo. O segundo começa aos 35 e investe R$ 500 por mês pelos 30 anos seguintes, até os 65. Assumindo a mesma taxa de retorno para os dois, quem termina com mais dinheiro? O primeiro, com 10 anos de contribuição contra 30, porque começou antes. O tempo no mercado não é uma vantagem pequena. É a variável que determina tudo quando o juro composto está operando. E cada ano que você passa esperando estar pronto é um ano de juro composto que não vai trabalhar para você. Mas o problema não é só financeiro, é existencial. Esperar estar pronto é uma das formas mais sofisticadas de medo que existe. Se disfarça de responsabilidade, de prudência, de respeito pelo processo. Mas por baixo de toda essa linguagem razoável, existe uma crença que paralisa. E se eu começar e der errado? E se eu tentar e provar que não sou capaz? Não começar protege essa crença. Mantém a possibilidade teórica de que você poderia ter conseguido, se tivesse tentado. Começar e falhar destrói essa proteção. Por isso o cérebro prefere o não começo e veste essa preferência com justificativas que soam como sabedoria. Os estoicos tinham um antídoto para isso chamado de meditação negativa ou premeditatio malorum. A ideia era simples. Visualize o pior cenário possível com clareza e antecedência. Não para se paralisar, mas para perceber que o pior cenário raramente é tão catastrófico quanto o medo sugere. E que mesmo o pior cenário, sendo concreto e real, é administrável de formas que o medo abstrato não consegue revelar. Você vai começar imperfeito, vai errar, vai precisar ajustar. Isso não é sinal de que você não deveria ter começado. É o processo. E o processo só existe para quem entra nele. Nunca vai existir um momento onde você se sentirá completamente pronto. Esse momento é uma ficção que o medo criou para te manter parado. A hora é agora, com o que você tem, onde você está. Hábito 10. Você delega sua riqueza para o destino. Chegamos ao último. E preciso que você preste atenção especial aqui, porque esse é o hábito que, quando se instala, desativa todos os outros. É a raiz de onde vários desses problemas crescem. E é o mais difícil de nomear, porque se esconde atrás de linguagem que parece humildade e às vezes até parece espiritualidade. É a crença de que riqueza é sorte. Não a crença declarada.
Ninguém diz em voz alta que acha que é pobre porque não teve sorte, porque isso soa como desculpa. Mas a crença operacional, a que guia as decisões no nível mais profundo, frequentemente diz exatamente isso. Ela aparece como as oportunidades não chegam para mim. Aparece como eu não tenho o perfil de quem enriquece. Aparece como isso funciona para outras pessoas, não para alguém na minha situação. Aparece como um encolhimento de ombros diante de cada história de sucesso financeiro, como se o sucesso dos outros fosse uma confirmação de que o seu lugar é onde você está. Essa crença é o produto de anos de tentativas fracassadas, de frustrações repetidas, de promessas não cumpridas, seja por você mesmo ou pelas circunstâncias. O cérebro humano é extraordinariamente eficiente em criar narrativas que explicam o sofrimento e o tornam suportável. E não é para mim, é uma das narrativas mais eficientes que existem, porque encerra a questão sem culpa e sem ação. O problema é que quando você delega seu resultado financeiro para o destino, para a sorte, para as circunstâncias, você simultaneamente abdica da única coisa que poderia mudar esses resultados: a sua agência, a sua capacidade de agir, de escolher diferente, de persistir onde antes desistia. Marco Aurélio passou sua vida como imperador enfrentando guerras, pandemias, traições e perdas pessoais devastadoras. Em nenhum momento das meditações, ele atribui sua condição ao destino ou à sorte. Em cada página, a mesma responsabilidade radical. O que está sob o meu controle? O que posso fazer com o que tenho? Ele não controlava as guerras, controlava como respondia a elas. Não controlava as doenças, controlava como governava em meio a elas. Não controlava a morte dos filhos. Controlava como carregava essa dor sem deixar que ela destruísse o que ele ainda tinha para fazer. Você não controla a família em que nasceu, a cidade onde cresceu, a educação que recebeu, a economia do país, as taxas de juros, o mercado de trabalho. Mas controla mais do que assume. Controla onde coloca o próximo real. Controla a próxima decisão de gasto. Controla se vai aprender uma nova habilidade, se vai ter a conversa difícil, se vai começar o investimento imperfeito que deveria ter começado há 2 anos. Jordan Peterson tem uma afirmação que ressoa aqui com peso existencial. Organize o que está sob o seu controle antes de reclamar do que não está. Não porque o sistema seja justo, às vezes não é, mas porque reclamar do que não é justo sem agir sobre o que é possível é o caminho mais garantido para permanecer exatamente onde você está. A riqueza não é democraticamente distribuída. Isso é verdade. Mas a responsabilidade de fazer o máximo possível com o que você tem é universal. E o dia em que você para de esperar que o destino conspire a seu favor e começa a conspirar ativamente pelo seu próprio futuro, é o dia em que tudo começa a mudar. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas de forma real, mensurável e irreversível. Você ficou até aqui, 40 minutos. Isso não é pouco, e não estou dizendo isso para te elogiar. Estou dizendo porque é dado relevante sobre quem você é. A maioria das pessoas abandona qualquer coisa desconfortável antes do fim. Você não abandonou. E isso sugere que existe em você algo que não se satisfaz com respostas fáceis, que não se contenta com conteúdo que afaga sem desafiar. Mas agora vem a parte mais difícil, porque o maior risco de um vídeo como esse é gerar uma sensação poderosa de insight, que se dissolve completamente nas próximas 48 horas, sem deixar rastro prático. E aí, daqui a 6 meses, você estará assistindo um vídeo parecido sobre os mesmos temas, sentindo a mesma coisa, sem ter mudado nada. Não deixe que isso aconteça. Escolha um hábito, apenas um. O que mais te perturbou enquanto você assistia? O que fez você pensar esse sou eu com aquela mistura de reconhecimento e desconforto? Não tente resolver os 10. Não escreva um plano de transformação completa. Escolha um e mude esse um com consistência nos próximos 30 dias. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que nós não tentamos, é porque não tentamos que as coisas são difíceis. A dificuldade que você sente ao pensar em mudar esses hábitos não é sinal de que são impossíveis de mudar. É sinal de que são reais o suficiente para resistir. E resistência é exatamente o que separa uma mudança superficial de uma mudança permanente. Marco Aurélio não escreveu as meditações para publicar. Não escreveu para ser admirado. Escreveu para si mesmo,
como um conjunto de lembretes diários sobre quem ele queria ser e como queria agir. Não como um monge, não como um filósofo distante da realidade. Como um homem com poder, com responsabilidades, com falhas e com a escolha consciente, renovada todos os dias, de ser melhor do que seria sem esse esforço. Você pode fazer o mesmo. Não precisa de um sistema complexo. Precisa de uma escolha honesta, repetida com consistência, sem audiência, sem validação, sem precisar que ninguém veja ou aplauda. Riqueza real não precisa de plateia. Ela precisa de silêncio, de paciência e de uma decisão que se renova todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Se esse vídeo te incomodou, funcionou. Se alguma parte te fez pausar e pensar sobre sua própria vida, funcionou. Deixa o like não por hábito, mas porque você decidiu que esse conteúdo valeu o seu tempo e quer que mais pessoas tenham acesso a essa conversa. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso não para julgá-lo, mas porque você sabe que essa pessoa está pronta para essa conversa. E se inscreve, porque essa foi apenas uma conversa de muitas que vamos ter aqui. Cada uma tão direta, tão desconfortável e tão necessária quanto essa. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Sem atalhos, sem desculpas.